Vamos agora falar de espíritos e da capacidade de contactar com eles, mas esta tarde as protagonistas das histórias são as crianças. E é a avó Julieta quem nos vai contar o primeiro caso de hoje. Julieta Marques teve uma educação católica, mas cedo se interessou pelo espiritismo. E a partir do momento em que começou a frequentar o centro espírita, nunca mais deixou a doutrina. Julieta teve uma filha que nunca revelou ter manifestações espirituais. Os netos nasceram e nenhum tinha o dom da mediunidade, à exceção de Catarina. A Catarina nasce e foi uma menina muito especial. Começa por ser uma criança que rejeitava comer. Quando ela começou a andar, também teve uma particularidade interessante. Ela andava em pontas, nunca catinhou e começou a andar, começou a colocar-se de pé e a andar em pontas como se fosse uma bailarina. Inicialmente, portanto, ela tinha atitudes, portanto, que eu considerava, e a mãe também considerávamos, portanto, de má educação, não é? De revolta. Então, comecei a perceber que aquilo não ia com açoites nem com castigos. Aqui há qualquer coisa mais. Catarina sempre teve um comportamento problemático e a avó suspeitava cada vez mais que a menina tinha uma sensibilidade fora do normal. Teve a prova quando, com 5 anos, a pequena lhe contou que tinha uma amiga invisível. Julieta, no início, não deu importância, mas a persistência da neta fê-la acreditar que era obra do sobrenatural. Dias depois voltou a repetir. Aí eu insisti com uma pergunta diferente. Digo eu assim, então diz-me, Catarina, como é que ela se chama? A tua amiguinha invisível? Dachi. Que nome estranho, Catarina, Dachi. Eu nem sei que língua é essa, eu também não sei. Mas ela diz que se chama Dachi e eu chamo por ela como Dachi. Muito bem, e ela brinca contigo, brinca comigo. E quando eu estou triste, ela vem junto de mim e tenta confortar-me assim. A conversa acabou ali. Porque eu não insistia também muito, porque eu estava a tentar perceber se efetivamente era uma criação dela ou se estava a haver um fenómeno psíquico, portanto, com a menina. Se ela estava vendo e ouvindo aquela entidade. Para além da amiga invisível, Catarina também apresentava sinais de psicografia, a escrita de textos em estado de transe. A boa da Catarina sentava-se na cama, com o caderno em cima dos joelhos e escrevia. E normalmente aquilo que nos dava a impressão pela leitura que nós fazíamos do escrito dela é que eram como que cartas de amor, de uma mágoa profunda, de alguém que amou profundamente, do outro que se ausentou de sua vida e que ela relatava isso com uma profundidade fora do comum numa menina daquela idade. Hoje, Catarina tem 13 anos e a mediunidade parece estar a diluir-se. Mas Julieta garante que, quando a neta estiver preparada, terá o melhor aconselhamento na caminhada do espiritismo. Neste momento, a Catarina, portanto, está perfeitamente entregue aos seus estudos, é uma boa aluna. Aquilo que me dá a ideia é que, neste momento, em termos da aproximação da Dachi, ela está se diluindo, o que é perfeitamente normal isso acontecer. Se acontecer, isso se potencializar, portanto, a mediunidade se potencializar na Catarina, ela tem em mim um apoio, tem na mãe, não é? Temos uma biblioteca vastíssima, temos a Casa Espírita aqui em Lagos, ela pode recorrer a tudo isso. Olá, Julieta, muito boa tarde. Boa tarde, Fátima. Boa tarde, os nossos ouvintes também. É verdade, está tudo aqui neste momento, com certeza, muito a pensar nesta experiência que a senhora teve. E eu gostava, antes de falar da experiência com a sua neta, e porque eu penso que vale a pena, a Julieta despertou para, esta área por passar na pele e viver na pele situações suas. Neste caso tinha 15 anos. E sei que nessa altura não falou com ninguém. Não era possível falar com alguém, porque nessa altura eu estava em África, em Luanda, minha mãe tinha acabado de partir. Nós dizemos partir porque não gostamos da palavra morrer. Tinha acabado de partir, eu era católica apostólica romana. Tinha 15 anos na altura, não era, Julieta? Tinha 15 anos na altura. E fiquei, portanto, em casa dos meus tios e da minha avó, juntamente com os meus irmãos, porque éramos 3 irmãos, eu era a mais velha. E quando eu vivi esta experiência interessantíssima, porque ela foi tão real que eu estava levantando a mesa, transportava a louça da sala para a cozinha e no corredor eu ouvi a minha mãe chamar por mim com uma nitidez tal que eu me voltei para trás e respondi: que foi, mãe? Tal era a nitidez da voz dela e audível, não é? Julieta, ó Julieta.
E eu, que foi, mãe? E quando eu digo que foi, mãe, de repente é como se eu estivesse acordando, não é? E aí eu percebi que alguma coisa aconteceu, eu não sabia o que era, mas eu ia dizer isto a quem? Quem me podia entender? Quem me podia responder? Quem me podia explicar o que eu tinha acabado de ouvir? Guardei para mim. Silenciei. Mas essa situação, Julieta, aconteceu de forma isolada, ou seja, Isolada. foi este episódio. Sim. E depois durante muito tempo não mais voltou a acontecer? Não mais voltou a acontecer. Então, quando é que de novo se lembrou desta experiência porque passou a viver algo, eu não vou dizer que fosse similar, mas estranho de novo na sua vida? Isso foi quando? Pronto, é assim, nós todos temos problemas de altos e baixos, não é? Problemas de saúde, problemas emocionais, problemas de família. E foi o que me aconteceu após a partida da minha mãe. Os problemas agudizaram-se de tal forma que... Foi nessa fase, desculpe interromper, foi nessa fase que a senhora desejava ser missionária? Antes. Portanto, eu estava no Colégio de Freiras, na cidade de Moçambique, estudando, e me apaixonei por Francisco de Assis. E aí eu quis, efetivamente, entrar para a vida missionária, queria ser missionária franciscana. E é um anseio que eu guardo dentro de mim até hoje. E não sou hoje franciscana missionária, mas de qualquer forma eu faço o meu trabalho de divulgação, portanto, do Evangelho de Jesus, ajudo, amparo, protejo as pessoas dentro das minhas possibilidades e capacidades, orientando, aliviando, operando, digamos assim, alguma transformação, se é possível, as pessoas... Na vida das pessoas, Exato, não é? Pronto, elas acreditarem mais nelas mesmas, no seu potencial existencial e assim. E então foi nessa ocasião que eu pretendi ser freira, efetivamente. Mas depois a vida deu uma volta, tudo se alterou e se diluiu com o tempo. Diluiu-se com o tempo e depois há este tal momento que há pouco a Julieta estava a explicar, antes de eu a interromper, que foi um momento particularmente delicado da família, porque a perda da sua mãe obrigou a uma reorganização, até, já não estou a falar nas questões emocionais, sim. mas uma reorganização da família, porque de repente, com 15 anos, vê-se responsável por 3 irmãos mais novos. Exatamente. 3 irmãos mais novos que me trouxeram uma carga de responsabilidade muito grande que eu assumi integralmente, não é? Pronto, e a partir daí a minha vida ficou completamente virada do avesso. Tudo se alterou, deixei de estudar, deixei o colégio e me entreguei, portanto, a uma vida familiar que eu não estava preparada para isso. E eu penso que nenhuma jovem com 15 anos... Hoje é possível, eu já tenho 74 anos, portanto, hoje é possível que as jovens estejam preparadas. Mas eu na ocasião não estava no Colégio de Freiras, a coisa era diferente, não é? Os tempos eram outros. A noção era diferente. Bom, o certo é que a Julieta continuou a sua vida, mais tarde apaixonou-se, casou, se constituiu a sua própria família e, como na vida de qualquer um de nós, atravessou por momentos menos bons. Todos nós atravessamos. E sei que num desses momentos em que estava ali meio perdida do seu interior e sem respostas, entrou num centro espírita. A achar que ia encontrar respostas ou muito cética? O que é que eu estou aqui a fazer? Mas o que é que estas pessoas me vão dizer? Sem dúvida nenhuma. Eu penso que a maior parte das pessoas, quando entram numa casa espírita, ou se não vão pela dor, em busca do alívio e da explicação para a própria dor, vão por curiosidade, não é? E eu fui conduzida pelas duas coisas, a curiosidade e a dor psicológica, não era a dor física. E aí eu precisava de explicações que a Igreja não me respondia. E como não me respondia, eu procurava esse caminho de resposta, de iluminação interior. E alguém me fala na doutrina espírita, a minha primeira reação foi negar. Não quero saber disso, não quero, rejeito. Mas dias depois eu fiquei meditando. E dias depois, então, eu volto ao encontro com a pessoa que me falou da doutrina espírita e eu disse, eu quero ir à reunião espírita, à associação espírita e quero saber como é. E aí fui. Fui e fiquei até hoje. Foi e ficou até hoje. Dos 22 anos de idade até hoje. E eu pergunto porquê, que respostas encontrou lá, porque depois já vamos falar da experiência com a sua neta, que respostas é que encontrou para que não mais procurasse mais nada? Ou seja, estavam ali as respostas que procurava? É assim, há uma causa e há um efeito. Portanto, eu procurei respostas para o efeito que eu estava sofrendo de uma causa que eu não conhecia qual ela era. E quando me falam em determinadas leis morais que eu não conhecia, não é? Porque não nos dão esse conhecimento dentro das religiões, principalmente a oficial, no nosso país, que é da lei de causa e efeito, da lei da reencarnação, nós ficamos sem explicação para muitas coisas da nossa vida. E quando me falam na lei de causa e efeito, portanto, eu estava sofrendo um efeito que tinha uma causa anterior. Não sei onde, também não me interessa saber, lá no meu passado distante. Aí entendi perfeitamente a justiça divina.
Depois também a lei da reencarnação vem complementar-me tudo isso. Então senti-me satisfeita, agradada e pedi livros para ler. Eu queria estudar, eu queria saber. Eu não me conformava só com a explicação que me tinham dado. Eu não me conformava nem aceitava só as reuniões mediúnicas. Precisava para mim, de mais. E porquê que não me realizava com aquilo? Porque no meio de toda a minha angústia, da minha dor, da minha busca, eu consultei vários médiuns a quem pagava. E quando nós pagamos, hoje eu sei, não é? Que a verdade não está ali. Pronto. Nós somos usados e abusados, não é? Nessa situação de consulta. Então, eu tinha consultado já alguns médiuns, tinha pago muito dinheiro, tinha pago muitas promessas e eu ali não quis saber da mediunidade para nada. Aí eu queria saber, quero estudar, quero conhecer o fundamento do espiritismo, da doutrina espírita. E aí eu fiquei porque me senti realizada. Porque sentiu bem. Ora bem, já vamos saber como é que a Julieta vive esta experiência, mas neste caso através da net, ou seja, de que forma é que a net de novo desperta para aquilo que estava a ver. Ora, um bom momento para ver a sua aguinha, que eu vou agora lembrar os nossos espectadores em relação ao nosso cabaz de Natal e já volto à conversa com a Julieta. O cabaz de Natal que hoje vai, uma vez mais, oferecer 2 prémios a alguém que nos está a ver. Vamos oferecer então 1000 euros e vamos oferecer também um dos presentes. Eu não sei qual vai sair, mas um dos presentes garantidamente vai para as suas mãos. Só tem de marcar o nosso número, 760 100 760, e já sabe que ao marcar este número, no dia 23, se calhar o telefone toca e que alegria. Não é por ouvir a minha voz, que ainda por cima não é nada de especial. É porque a minha voz traz atrás, ó Julieta, uma boa notícia, não é? Se eu vou dar 25 mil euros, as pessoas continuam a ouvir. É só por isto. Então, são boas notícias, 25 mil euros são boas notícias. Só tem realmente de marcar o nosso número de telefone. Marca então com convicção 760 Bom, voltando aqui à conversa com a nossa querida Julieta, há uma coisa que, entretanto, acontece. Julieta tem a sua filha, começa a ouvir os netos e apercebe-se com a sua neta, Catarina, que a menina tem algumas reações que... esta palavra não é adequada, mas agora não me surge melhor. Que não são muito normais, que não se percebem muito bem. Passa de um extremo ao outro, de muito doce para muito agressiva. Há assim ali qualquer coisa de estranho no comportamento dela. Muito estranho. Tão estranho que nos levou a mim e à mãe, naturalmente... Que tinha abertura para ouvir outra explicação. Exato, não é? De tentar perceber o que é que se passava com a Catarina. Inicialmente nós colocámos a questão de... É uma criança que é rebelde e, portanto, nós vamos ter que a educar. E a educar não pode ser só com carinho também, será com alguma disciplina, não é? E a disciplina impõe-se também com, às vezes, um açoite. E eu não poupei. Castigo? Eu não poupei açoites na minha neta naquela ocasião, por 2 vezes. Mas depois percebi que a reação após o açoite era o inverso daquilo que eu esperava. Eu esperava que ela se aquietasse, que ela se asserenasse, mas não. A revolta crescia e ela tomava atitudes incontroláveis, que nós não conseguíamos controlá-la. Ela é uma menina de 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade. Mas não de que género? O que é que me diz? De violência, de destruir, por onde passava, destruía tudo. Nós queríamos segurá-la, não conseguíamos segurá-la. Pequenina. E isso preocupou-nos imenso, não é? A minha filha chegou a levá-la à psicóloga. E a psicóloga, pronto, eles têm a sua função e a sua explicação dos factos e assim. Mas, entretanto, eu comecei fiquei atenta e vigilante em relação à Catarina. E comecei a perceber que a Catarina trazia consigo muitos traumas. Era uma menina com muitos traumas e quando eu digo traumas, trazia consigo muitos traumas, eram traumas de uma vida passada, em que ela naturalmente terá sido muito violentada. Porque ela, por exemplo, tinha uma situação de não querer ficar sozinha no quarto. Não querer ficar fechada. Nada de portas fechadas. Quando a mãe, às vezes, desesperada pela situação, dizia: eu vou deixar-te aí, eu vou-me embora, eu vou sair, eu não posso mais aguentar isto, eu vou sair. E ela punha-se de joelhos, de mão posta, a dizer: mamãe, pelo amor de Deus, perdoa, mamãe. Isto não é normal. Como não é normal, eu disse à minha filha: há aqui outra coisa. E então nós vamos procurar saber. Procurei saber através de uma reunião mediúnica, portanto, e a Catarina, efetivamente,
via-se envolvida por inteligências exterior à sua, vontades exterior à sua, que a dominavam a ponto de provocar aquelas situações desajustadas. Então, o passe magnético, a água fluidificada, a oração, e a coisa foi-se recompondo. Até que um dia, teria a Catarina aí uns 7 aninhos, possivelmente, assim, 6, 7 anos, ela um dia estava brincando, eu estava lá em casa com ela, e de repente ela diz-me assim: sabes, vovó, eu tenho uma amiguinha invisível. Assim, do nada. Eu assim, sim, é. Então e depois? E depois ela é muito minha amiga. É? Então e depois? E como é que ela se chama? Ela tem nome. Claro que tem, vovó, tem nome. Então como é que ela se chama? Dachi. Dachi. Mas coisa tão estranha. Um nome tão esquisito, nunca ouvi. Que língua é essa? Eu não sei, vovó, mas ela diz que se chama Dachi. A conversa terminou e que eu não quis avançar mais. E não quis avançar mais porquê? É óbvio que as crianças têm uma imaginação extraordinariamente fértil, não é? Os psicólogos, inclusivamente, concordam com isso e aceitam e entendem isso. E eu percebia perfeitamente isso. Só que ali havia algo de diferente. Ela dava-me informações que era impossível, não é? Ela... Com aquela idade... Tê-las, não é? E depois eu não queria forçar. E não queria forçar para não assustar. E não só, para não criar, portanto, também fantasia. Deixei, aquele dia passou, dias passaram, mais tarde voltei, ela estava muito triste e eu cheguei ao pé dela e disse: então, Catarina, estás triste, filha? Disse, é. E a Dachi? A Dachi às vezes vem. Quando tu estás triste, a Dachi aparece. Sim, e eu às vezes chamo por ela, outras vezes não chamo e ela vem de qualquer maneira. Muito bem. E ela consola-te, ajuda-te. Sim, é muito minha amiga, avó. Muito minha amiga. Dá muito carinho, muito minha amiga. Certa vez também eu fiquei curiosa e digo assim: Catarina, diz-me cá uma coisa, em relação à Dachi. Ela vem vestidinha, como é isso, filha? Diz ela: então, porque não havia de vir vestida, vovó? Então vem vestida. E com que cores? Olha, ela nem sempre traz o mesmo vestido e nem sempre traz as mesmas cores. E às vezes traz até vestidinhos com florinhas e com outras coisas assim. É? Muito bem. E quais são as cores que ela prefere mais, filha? Olha, é o branco, o rosa e o verde. Ela gosta muito dessas cores porque aparece com muita frequência vestida dessas cores. Muito bem. A conversa terminava sempre assim, de uma forma informal, conforme começava também de uma forma informal. Mas até que mais tarde, Julieta, aqui vou eu só avançar um bocadinho, até que mais tarde a Julieta tem realmente a confirmação de que esta menina tem mediunidade, não é? Claro, claro. E isso, por um lado, tranquilizou o seu coração, porque a senhora já sabia o que ela tinha. Claro. E, portanto, e por outro lado, porque ao longo destes anos todos não parou de estudar, não parou de aprender, também sabia que um dia que a sua neta precisa da sua orientação, também tem ao lado uma avó capaz de ajudar. Exatamente, é isso mesmo que eu ia dizer. Ora bem, eu vou passar a palavra ao José Lucas. Olá, José, muito boa tarde. Como sempre, a fazer-nos companhia neste tema. E eu queria, antes de mais, perguntar o seguinte, já que hoje centramos a nossa conversa nas crianças, José. Pode haver aqui, pode parecer um bocadinho descabida a minha pergunta, mas acho que vale a pena fazer. Pode haver alguma hereditariedade nisto? Porque a avó tinha e tem determinadas características. Esta neta também. Pode passar de pais para filhos para avós, não? Essa é uma questão interessante. Portanto, o que a doutrina espírita nos ensina é que tudo isto que nós estamos a falar é daquilo que vulgarmente se chama um sexto sentido, que os cientistas chamam de percepção extrasensorial e que nós espíritas chamamos de mediunidade, que é alguém que consegue, que está no meio entre dois planos, o plano físico e o extrafísico, e consegue captar o plano extrafísico. Ora, isso é uma característica do ser humano, é uma característica do espírito, que se manifesta no organismo. Se há uma hereditariedade ou não, não podemos afirmá-lo em concreto. O que podemos é referir que temos constatado que, de um modo geral, quando uma mãe tem mediunidade ou um pai, né, de um modo geral, encontramos um ou outro filho que também possuem essas características. Provavelmente são espíritos que têm compromissos do passado e que reencarnaram na mesma família com o mesmo objetivo de, utilizando a sua mediunidade, evoluir mais depressa, auxiliando o próximo, utilizando, obviamente, para o bem. José, e com a evolução dos tempos e também com a informação que a comunicação social vai veiculando,
Há ou não cada vez mais pais que, quando se deparam com crianças com este tipo de comportamentos, em que na verdade não sabem o que é que os filhos têm e que não ficam suficientemente satisfeitos com as respostas que ouvem, que vos procuram? Sim, sem dúvida. Hoje em dia, aliás, é um problema que não é problema, é uma situação que se está a verificar nas associações espíritas, que como sabe, ou como tenho referido, o espiritismo não é mais uma religião, mais uma seita, portanto não procuramos adeptos. São associações culturais que divulgam e tratam e praticam a doutrina espírita, né? Sem qualquer objetivo financeiro, nem lucrativo, mas nada. o que é certo é que começamos a ter problemas de espaço, porque cada vez mais a mediunidade se está a generalizar e tirando algumas exceções, felizmente, de já muitos médicos e psicólogos já se interessam e estudam o espiritismo e conseguem lidar com isso, mas a grande maioria não tem esse conhecimento. Então aparecem os pais com os filhos muito preocupados porque os filhos veem seres que mais ninguém vê. Ouvem vozes que mais ninguém ouve e como há bocado dizia a Dona Julieta, e muito bem, pensam que os filhos têm algum problema de ordem psicológica ou psiquiátrica, o que não é verdade. Aí era interessante que os pais tivessem o bom senso de não contrariar os filhos, né? Não, só mais um segundo. Isto porquê? Porque imaginemos-nos na pele de uma criança com 5, 6 anos, em que as suas referências são o pai e a mãe, são os seus ídolos. De repente essa criança vê um amigo invisível, ou uma amiga, vê um ser, e diz ao pai e à mãe, olha, está ali uma amiga. Né? E o pai e a mãe, que são as referências, são os seus ídolos, dizem que não. A criança fica baralhada, fica confusa. Então o que nós aconselhamos é que, independentemente das convicções filosóficas ou religiosas dos pais, né, que aceitem, que não contradigam a filha e que, como disse muito bem, que procure ajuda num psicólogo ou numa associação espírita e, de preferência, um psicólogo que conheça o espiritismo. Muito bem. Felizmente já existem muitos. Muito bem, José. Já voltamos a conversar os dois, então, um pouco mais. O certo, Julieta, é que neste momento a sua netinha tem 13 anos, não é? Sei que agora está a viver uma fase diferente, ou seja, como se a mediunidade estivesse meio adormecida, vamos dizer assim, e onde ela leva a vida dela centrada nas coisas normais da idade, não é? Na escola, nos amigos, etc. Acha que é mesmo adormecimento, ou seja, é como se neste momento, nesta fase da vida dela, não precisasse... É um stand-by, está com que stand-by, não é? Está ali em banho-maria. É isso mesmo. Em banho-maria. Isso. Bom, mas provavelmente, enfim, um dia precisará de orientação e de outras conversas com a avó Julieta. Lógico. Julieta, muito obrigada pelo seu testemunho. Obrigada pela sua vivacidade, pela forma muito entusiástica com que a senhora fala das coisas. E muitas felicidades. Um grande aplauso para a Julieta. Obrigada. Os seus comentários são muito bem-vindos à nossa página do Facebook. Por favor, pode colocar então os comentários que depois no final do dia lá vou eu ler então tudo aquilo que foi escrevendo e que nos foi sugerindo, e muitas vezes há realmente a sugestão de temas e de histórias para o nosso programa. Pode ser a sua história, pois muito bem, cá estaremos para o ouvir ou para a ouvir. Então deixem os seus comentários. E agora também uma chamada de atenção para o nosso cabaz de Natal, já que nesta segunda parte eu vou fazer o cabaz de Natal com as meninas. Vou, sim senhora, e vou dar quanto? Vou dar 1000 euros e um presente do cabaz de Natal. Só tem de marcar o nosso número de telefone